Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre a visão positiva do Estado. Vamos passar, pelo menos eu acho, que umas 4 ou 5 aulas só falando sobre essa parte aqui. Então relaxa aí, porque é muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre a sistematização do Estado e a visão contratualista e a visão justnaturalista. Esses são os tópicos de hoje. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o que fez o Estado surgir. Inclusive, isso foi uma pergunta que só veio a existir depois do Estado, quando começou o Estado absolutista. Então isso aqui já é um ponto muito interessante. Por que veio essa pergunta? Veio um anjo do céu e disse: meu filho, agora você precisa saber o que é o Estado e como ele foi feito. Você acha que foi assim, cara? O que aconteceu? Chegou assim, deu um insight, o cara tava tomando café lá dele de boa, aí, caralho, veio um insight. Eu vou estudar mais sobre o Estado, porque eu preciso saber o que ele quer, como é que ele foi feito, tal. Claro que não, porra. Tinham interesses, e principalmente interesse do rei. Se você é um rei, tem um cara oportunista que através do que ele tá projetando lá, você pode ganhar alguma coisa em cima do rei, cara. Que eu acho que é uma das coisas que Thomas Hobbes tava mais querendo na época que fez lá a primeira visão contratualista. Mas o que vocês precisam saber é que isso era uma escola, tá certo? A escola contratualista era uma escola, como várias escolas que foram surgindo de pensamento. Tem trilhões de escolas de pensamento, se você parar para pensar. Tem escola de psicologia, de filosofia, o caralho a quatro. A vida inteira do ser humano tem uma porra de uma escola de pensamento. Se você parar pra pensar, desde as épocas lá dos Quintos Infernos até hoje em dia tem as escolas de pensamento, que depois viraram faculdades, etc. E quando teve a sistematização da educação no futuro, enfim... Antigamente não tinha esses negócios muito fortes, essa sistematização da educação, mas tinham as escolas de pensamento. Aí vem a grande questão, o porquê que a visão contratualista ela ganhou mais peso do que a justnaturalista. Porque o positivismo ele teve mais peso do que as outras coisas entre todas as teorias que estavam surgindo lá. Aí você pode dizer, porque era mais lógico, tal, porque precisava das leis, tinha o direito lá, tal, o romano, tinha o direito canônico também que era foda, aí tinha várias instituições já construídas, aí o positivismo ele era a continuação disso para um Estado que precisava ser formado. Aí eu digo, você tirou 0. Você tirou 10 se for um estatista. Mas agora se você for uma pessoa racional e que busca a verdade, você tirou 0. Porque tudo isso daqui é puramente interesse do regente. Do regente ou do rei, tá ok? Se o rei quisesse sumir, ele sumia. Simplesmente isso. Só tinha muitas coisas ali que ele não podia sumir, porque estava muito em cima, aí ele não podia sumir, que era o justnaturalismo. Mas ele poderia deturpar e destruir à vontade e acabar, vamos dizer assim. Como fazem hoje em dia? A grande questão é um problema que surgiu lá naquela época dos caralho A4. Agora eu vou remeter vocês à aula anterior, à época de Alexandre o Grande e à filosofia estoicista. O problema começou com o estoicismo. E por que o problema começou com o estoicismo, cara? Porque o estoicismo é uma filosofia individualista e que tem críticas a formas de governo. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso. Aí, esses filhas da puta, se eu fosse um estatista, ele diria bem assim: esses caras não podem fazer isso, porque eles estão destruindo a sociedade. Vocês vão ver essa briga do estoicismo contra a sociedade mais pra frente, no desenrolar do estoicismo. Eu só estou dando alguns dados sobre o que vai acontecer nessa época, mas... a questão é, surgiu algo chamado legitimidade. Eita, porra, essa palavra aqui pra estatista, mano, dói, viu? Dói na coluna dele quando você fala de legitimidade, cara. Porque isso vai contra o positivismo, cara. A legitimidade é a pedra de Aquiles do positivismo. É aí que nós vemos, como a gente já estudou em aulas anteriores aqui, a norma jurídica, ela tem como requisito o quê? Legitimidade. E a legitimidade
ela precisa vir dentro de um regime democrático de duas coisas. Vocês se lembram? Vamos ver se as pessoas se lembram das aulas anteriores. Antes de eu começar a ciência política, a gente estava falando sobre norma jurídica. Eu irei refrescar a memória de vocês. Eu trouxe aqui as duas aulas. As aulas anteriores de junção para a estrutura da norma, que era o quê? Uma formação de ética jurídica, que era um juízo de realidade de valor, que busca organizar e equilibrar os interesses, que vão se dividir nessa coerção, heteronomia, bilateralidade e atributividade, que a gente já falou em aulas anteriores. Então, a ética jurídica. Tendo uma ética jurídica feita, o que ela faz? Ela gera comportamentos e valores ideais e ela tem que resgatar os valores que ela mesma se propõe, obviamente. Aí nós temos aqui que as normas jurídicas elas têm que seguir dentro dos seus ordenamentos a ciência e a filosofia que foram seus precursores, que a ciência do direito e a filosofia do direito são os precursores do ordenamento jurídico. Aí nós temos aqui o resto da aula que vocês podem ver lá no vídeo de norma jurídica. Eu não vou ter que explicar isso aqui tudo de novo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E para resolver essa ética jurídica, nós criamos, num regime democrático do direito, algo chamado devido processo legal. Simples assim. O devido processo legal, ele é derivado de uma ética jurídica que deve resguardar valores e normas que foram tidas como base daquele Estado. Se não existe devido processo legal, não existe Estado democrático de direito. Simplesmente isso, cara. Porque a validade da norma, eu estou falando da validade da norma para regimes democráticos. Tá, ok? Precisamos ter o órgão competente e o devido processo legal. Isso é o que faz as normas serem válidas. Aqui a gente já estudou que é a validade formal, a social e a ética, que são os fundamentos no caso. Tudo isso daqui, todos esses níveis de validade se resumem nessas duas partes aqui. Isso aqui já foram aulas anteriores, por isso que eu não vou me estender. Só quis só exemplificar esse problema. E lembrar vocês que não foi a ética jurídica que fez eles criarem essa primeira sistematização. Só para lembrar vocês que vocês viram o que é um requisito para um regime democrático e o que é um requisito para essa coisa que a gente vai ver aqui, que é a coisa que surgiu com o positivismo, que é nada mais do que uma desculpa esfarrapada para legitimizar o poder monarca. É para isso que servia essa porra. Simplesmente isso. Aí nós vamos ter o Estado civil e o Estado de natureza. Vamos lá, vamos lá. Assim, o pensamento contratualista pretende estabelecer ao mesmo tempo a origem do Estado e o fundamento do poder político. A gente está falando aqui sobre forma de política, que vai se tornar forma de governo, e tem a forma de Estado, que a gente vai falar mais para frente. Aqui eles estão dando os moldes da origem do Estado e o fundamento do poder político. Lembrem-se. Legitimidade para quê? É isso que você tem que se perguntar. Legitimidade para quem e para quê? Então ele disse que foi um acordo de vontades. Claro que foi. Ai, ai, ai. Tácito ou tácito ou expresso, que põe fim ao estágio pré-político, que é o estágio de natureza, e de início à sociedade política. Mas peraí, não era feudalismo, mano? O negócio não era feudalismo antigamente, cara? Como é que teve um acordo tácito lá, mano? Meio, sei lá, mano. Tem certas coisas que o ser humano acredita que... Ah, meu Deus do céu. Faço que nem o Dom Sandro, mano. Ah, mano, não dá, mano. Não dá. O pensamento contratualista pretende estabelecer ao mesmo tempo a origem do Estado e fundamento do poder político. E quem era o poder político da época? O rei. Você tá entendendo que tudo aqui só tá financiando... A única pessoa que tá saindo beneficiada disso daqui é o rei, mano? A única pessoa, cara. Aí você pensa, o Hobbes. Não, o Hobbes é o Leviatão lá que os caras saíam se matando e tal. E por que no feudalismo os caras não se matavam, mano? É cada coisa, mano. Era tipo The Witch, cara. O negócio era tipo The Witch, o cara saía num cavalo e os monstros iam atacando ele. Aí sempre tinha os canibais lá, tinha uns cantos que tinha uns canibal lá que pegava o cara. Era um negócio muito doido, só se for desse jeito, mano. Isso é um dos pontos que eu acho mais engraçado desse negócio. É que, tipo, sem o Estado, você é burro.
Com Estado você é inteligente. Sem Estado você é burro. Com Estado você é inteligente. Esse on e off, mano, é isso que eu acho engraçado desse negócio, mano. Então o homem não pode se organizar sem que seja de uma forma estatal, sem delegar poder a outras pessoas. Isso foi uma coisa que eu sempre pensei, cara. Assim, vendo a história. Se o homem ficasse mais inteligente e ele conseguisse administrar bem e ele fosse responsável, será que poderia ele mesmo fazer as coisas lá, os bem bolados dele? Sempre foi minha dúvida, cara. Se seria possível ou não isso acontecer. Mas é claro, isso é algo utópico. Porque para o ser humano ser responsável é mais fácil um cavalo voar. E assim teve o estado de natureza e o estado civil, que é o que a gente vai falar nas próximas aulas. Vamos só ver aqui um pouquinho da visão contratualista e a visão justnaturalista. Vamos primeiro para a contratualista. Então nós temos que a visão contratualista, ela fala que o Estado ele foi criado artificialmente, não é algo natural. Eu também acredito nessa hipótese. Mas só que diferente daqui do que ele está dizendo que é uma vontade racional dos indivíduos tal, porque eles estão com as melhores finalidades e os melhores fins na hora que é criado o Estado, muito pelo contrário. Quem é que saiu ganhando nesse daqui tudo foi o rei e as pessoas que estavam do lado dele, a patotinha deles. Ou seja, foram interesses que criaram o Estado. Tinha porra de povo nenhum aqui não. Que é o que eu boto aqui. O rei queria consolidar o poder e legitimar o poder dele através de uma legislação. É isso daí que ele queria, mano. Que aí ele poderia fazer de tudo e a igreja não poderia fazer porra nenhuma mais não. Porque agora ele tinha o Estado positivado para ajudar ele e não precisava mais do poder da igreja para ficar abençoando ele lá, dizendo que ele tem o poder lá tal, porque ele tinha o poder legalista. Aí aqui vem as partes engraçadas. O Estado de natureza como hipótese lógica negativa reflete-se como seria um homem sem seu convívio do contexto social, que ele dizia que a sociedade só existe dentro de um Estado. Outra forma de sociedade não existe, só se tiver Estado que existe sociedade. Por isso que ele dizia que existia uma hipótese lógica negativa, porque só deve existir um povo, o povo, se não tiver Estado não existe povo. Se não existe povo, não existe convívio social, muito menos contexto social. Cadê os professores de história nessa época, mano? Tava tudo morto, mano. Pra chegar, olha, tal, teve o feudalismo, tal, os caras lá, e Roma, Grécia. Cadê os caras, mano? Tava preso, mano. O contrato representa um instrumento de emancipação em face do estado de natureza e de legitimação do... De novo, mano, de novo essa palavra. Legitimação do poder político. Para quem? Adivinha para quem? É pro nosso querido e amado rei, claro. Meu rei. O Estado Civil, portanto, surge como uma criação racional sustentado no consenso dos indivíduos. Racionalidade quanto? Essa é a questão. Para quem? Porque racionalidade é muito amplo. E esse consenso de indivíduos? Que indivíduos? Agora, se ele estiver dizendo que a individualidade, eles tiraram seu direito individual para criar direitos coletivos, talvez poderia ser uma palavra melhor para descrever isso, talvez. Tanto que é que Thomas Hobbes teve que se lascar para desenvolver isso aqui, mano. Não, o cara, pra que eu vou querer dar meus direitos individuais para a porra de um Estado? Aí vem Thomas Hobbes e fala que tem um Leviatã, não é o Leviatã, cara, vai devorar você, mano. E todas essas doidices. Porque o estado de natureza do homem, o homem é um selvagem, um burro, é a pior coisa do mundo. Aí depois que ele assina o contrato, ele fica inteligente. Ele sobe, ele vira o Einstein, mano. Assinou o contrato aqui, mano, acabou-se. Vou construir agora várias bombas atômicas aqui, ora. Aí vem a grande questão. Esse lobo do homem, ele sumiu? Se a tese era que o homem é o lobo do próprio homem e através do Estado poderia regular isso, a minha pergunta é, o lobo sumiu? E a minha segunda pergunta é, quem está ganhando com isso até hoje? Essa é a minha segunda pergunta. E aqui a gente tem a visão justnaturalista, que é a visão de que o homem é natural ele viver em sociedade, que era a ideia de Platão, como tinha antigamente, que é normal para o ser humano viver em sociedade.
seja ela um Estado ou não. Como a gente vê na história, mano. Tá com a porra não, mano. Não é possível, velho. Mas a questão é que eles queriam criar o Estado mesmo e foda-se, mano. Essa é a verdade. E é isso que nós vamos ver aqui nessa última parte. O ser humano ele percebeu que poderia sobreviver mais tempo com outros seres humanos. Isso daqui é uma questão óbvia que a gente vê que não é pra... Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que o ser humano ele conseguiu sobreviver através dessa ideia, que ele precisa de outras pessoas para sobreviver. Depois disso daí, veio surgindo ideias de organização das coisas. Isso daí é outra questão que é óbvia, cara. Que ele foi criando tecnologias para sobreviver. Ora bolas. E dessas tecnologias foram surgindo a organização da liderança. Lembrando que isso aqui fui eu que criei, tá certo? Essa última parte aqui. Dentro do justnaturalismo, existiu a organização de liderança. A organização de liderança gerou a política. E a política gerou a organização política, que por fim vai dar em forma de governo. Então houve uma organização da liderança que foi virando política e a política foi se tornando organização política que deu uma forma de governo. Do outro lado nós temos a organização instrumental e recursal, que é o Estado primitivo, que deu no fim a organização estatal que vai gerar forma de governo. Então aqui vocês estão vendo de onde é que vem forma de governo e forma de Estado. Só que isso veio, primeiramente, de sociedades orgânicas. O que nós temos como no fenômeno Estado é uma coisa totalmente diferente. Nós temos aqui algo artificial, como eu já disse para vocês. O Estado ele é artificial. A sociedade é algo orgânico. Você não pode confundir sociedade com Estado, que são coisas totalmente diferentes. E aqui ele tenta botar num balaio só, que veio surgir a sociedade porque surgiu o Estado. E vale lembrar que isso aqui é uma oportunidade. Foi por uma conveniência que se criou o Estado. Não foi algo orgânico, mas sim uma conveniência, que depois que já estava feito não tinha mais como mudar. Então agora a gente tem que seguir as regras do Estado, cara. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até a próxima.